Eu ia reforçar isso, né, que o colega anterior falou e a senhora também, sobre a questão do imediatismo, né? Eu tenho um artigo que eu sempre falo aqui, que eu li falando sobre isso. Os mais antigos, eles falam um pouco disso, que às vezes o mais novo chega com a teoria mais fresca e aí começa a analisar os riscos antes de ir para alguma ocorrência. E os mais antigos acabam indo pelo impulso do super-herói, ele ainda falou essa expressão também, e acaba querendo ir logo salvar a vida, não quer pensar muito no risco, já quer logo entrar na ocorrência e agir, muitas vezes até pela prática, acaba muitas vezes deixando de lado a parte de análise dos riscos, né? Então a gente viu ali o policial, ele foi um pouco imediatista, não quer dizer que faltou conhecimento, não quer dizer que ele não saiba, né, que deveria aguardar, mas ele foi ali no imediato, no impulso também de atender aquela vítima naquele caso. Perfeito, perfeito. Mas e aí, eu gostaria agora de saber de vocês, o que vocês fariam num cenário daqui? Como que chegaria? Como que abordaria? Deixaria lá a vítima? Ia fazer o quê? Deixo lá, ó, a vítima, sei lá, tá morrendo e eu não vou fazer nada não, vou mexer nela. E aí tem? a senhora dele recomenda 214 mil. Fazendo análise do local, dizendo que não é seguro para mim, vendo, analisando que tem produto perigoso ou qualquer outro meio, tem que resguardar primeiro a minha vida. Senão eu não posso salvar o outro. Pediria ajuda de quem era capaz de, naquele momento, estar ali naquele local resgatando a vida. Ok. Teve alguém que levantou a mão, acho que o Whindersson, alguma coisa assim. Que levantou a mão e pode falar. Vai, Vitor, mais o outro. Faz uma ordem aí, pode falar, Vitor, e o outro que levantou a mão logo depois. Permissão. Aluno soldado BM Vitor Bastos 243, turma hotel. Alguns instrutores orientaram a gente a ligar para o Ciatox, também deram até o número. Mas o Ciatox, em produtos perigosos, eles não vão resolver muita coisa pra gente, não. Da gente seria... Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. No caso, seria a empresa responsável pelo caminhão. Permissão, Mas senhora. Só um momento, rapidinho, e você já tem. Seria um caminho, mas a Ciatox iria dizer que esse tipo de ocorrência não é com eles. Principalmente se você for leigo e não souber passar para eles qual é o tipo de produto que tem no caminhão. Entendeu? Mas daqui para frente vocês vão começar a aprender pelo menos a identificar qual é esse produto e os caminhos que vocês podem percorrer aí nessa ocorrência. Pode falar quem pediu permissão. Aluno soldado BM Vinícius 6, eu pegaria orientação mediante o Abiquim, que é que a gente tem disponível. Ok. Mas aí, você ia pegar essa orientação na Abiquim de que forma? Como é que você ia chegar nessa ocorrência? Para eu ver que é aquele caminhão e aí poder procurar na Abiquim. Normalmente está identificado nos caminhões as questões dos produtos perigosos que eles carregam. Ok, bom, muito bom. Permissão, senhora. Pode. Aluno soldado BM Andreno, número 110, turma Delta. Acredito que, independente da situação, nós, como estamos chegando agora, depois da análise do cenário e, claro, equipados, a gente deveria tirar a vítima daquele local e, pelo menos, lavar ela com água em abundância para tirar qualquer resquício químico daquela vítima, até conseguir discernir qual é o procedimento adequado. Mas você viu o tempo que esse policial chegou, abordou a vítima e entre abordar a vítima e ele começar a ter uma parada respiratória? Sim, senhora, mas é isso que eu falei. Por isso que eu falei que devidamente equipado, né? Equipado. No caso, nós como bombeiros. Exato. A gente chega, equipa, retira, lava para tirar qualquer resquício que possa prejudicar tanto a vítima quanto a nossa guarnição. E a partir daí a gente toma qualquer iniciativa de socorro, seja uma manobra, seja ligar para algum especialista, algo do tipo. Pronto, mas devidamente equipado.
seria o que esse devidamente equipado? Porque pronto, você está indo no caminho do dia a dia, do nosso dia a dia, quanto bombeiro normal, comum, sem muito conhecimento. O que é devidamente equipado para você? No caso de nós como bombeiros, nós teremos ciência de identificação de qual produto ali está vazando, está tendo essa vazão. Mas, em regra, com aquelas roupas de aproximação plástica, né, que não tem nenhuma entrada de ar que não possa, nós não podemos ter contato, ou minimamente, a depender do produto, claro, com a máscara de respiração, com tanque de oxigênio, talvez, quem sabe. Um tanque de oxigênio não, pelo amor de Deus. A gente vai. Eu sei, é o primeiro dia de vocês em contato com a disciplina e contato com muita coisa de bombeiro a partir de agora, né? E eu vou dizer que você tá com o pensamento da maioria dos bombeiros e não é bem assim. Você vai entender um pouco para frente. Eu não vou ficar dando spoiler não do que vocês vão ver, mas a gente, na maioria das vezes, não tem o equipamento adequado na viatura para poder atender, tirar uma vítima de um local de um acidente com produtos perigosos. Aí, se você conseguiu observar nesse vídeo, se você não conseguiu observar direito, eu falo isso para os outros colegas, assistam de novo depois com a tela maior. Vocês veem que o bombeiro, vocês viram para onde a fumaça estava indo, a direção da fumaça? Como foi que aquele policial entrou na pluma de fumaça, né? Aquela fumaça ali é uma amônia. Então, ele entrou numa pluma de amônia. Praticamente, ele tomou um banho daquela pluma de amônia. Os bombeiros, eles chegaram como? Eles chegaram por trás... Contra o vento, né? Contra o vento. E o que eles fizeram? Eles fizeram um rebatimento de gases para poder entrar na cena. Então, eles empurraram esse gás, tiraram ele da direção deles. Foi o método mais correto? Não foi, porque toda vez que você pega um produto perigoso e joga água nele, você vai gerar um resíduo tóxico para o meio ambiente, um resíduo contaminado para o meio ambiente, tóxico não, pode ser de outras coisas. Um resíduo para o meio ambiente. É o meio mais correto? Não é, mas foi o que os bombeiros tinham naquele momento para poder resolver aquela ocorrência sem o risco de se lesionar ou talvez se lesionando, porque ali tem sim o risco de eles se lesionarem, mas menos grave, entendeu? Mais alguém que quer falar? Permissão, senhora, só seguindo aqui a fila, agora é aluno soldado BM Giovanni 92. Fala, Giovanni. Aluno soldado BM Giovanni, permissão. Então, como a senhora tinha perguntado, os companheiros já falaram bastante aí. Primeira coisa, a gente sendo bombeiro na situação, seria pegar o abiquim para poder verificar qual material está sendo utilizado, através das letras ou números que está disponibilizado no carro. A partir daí verificar qual esse material, ver a distância de segurança e, se for necessário caminhar até o local, tem que seguir a favor do vento para evitar que pegue essa fumaça toda de encontro. E fez igual, e nessa situação, como já tinha um policial lá no local, verificar se a viatura também tem as roupas adequadas, a Alfa, a Brava, a Charlie, totalmente capsulada, parcialmente capsulada ou não, e para poder adentrar nesse local, né, que seria o local de risco. Mas caso não tivesse, a única solução que tinha para poder tirar o companheiro era colocar EPI, EPR completo e colocar o esguicho no chuveiro, né, para poder evitar que todo mundo tomasse esse banho de amônia e retirar ele o mais rápido possível. Só isso mesmo. Pronto, Giovanni, qual a experiência que você tem com produtos perigosos, Giovanni? Eu sou ex-bombeiro militar, então já peguei algumas ocorrências. Tá, muito bem. Falou muito certinho, eu já fiquei desconfiada. Você é ex-bombeiro militar? De onde? São Paulo. Ah, massa, bem legal. Bom, então seja bem-vindo de volta. O próximo, queria falar? Agora aluno soldado BM João Gabriel, 126. Pode falar, João Gabriel.
Permissão, senhora? Me ouve? Sim, ouço, sim. Senhora, eu fiquei com uma dúvida. A senhora falou sobre, né, que algumas viaturas não têm o equipamento correto. Uhum. Nesse caso, já que não tem o equipamento... Rapidinho. Praticamente todas as viaturas não têm o equipamento correto. Mas, enfim, pode voltar com sua conversa, sua pergunta. Então, nesse caso, a gente tem que, mesmo assim, ir lá e fazer o que tem que ser feito, mesmo sem o equipamento, porque algumas aulas a gente teve a questão de, né, se eu não me engano, foi o tenente falou, né, vocês vão aprender que bombeiro também morre. E isso sempre fica na minha memória, em vários momentos. E nesse caso, eu teria que, mesmo assim, ir colocando minha vida em risco e dos colegas por não ter o equipamento que deveria ter. Vamos lá, vamos com calma. A gente vai sim ter equipamentos que deveria ter, sim, mas com o conhecimento que a gente precisa ter para que a gente não se contamine. Nesse vídeo aí, os bombeiros não tinham os equipamentos que eles deveriam ter para resolver essa ocorrência, mas eles tiveram o conhecimento para não se contaminar nessa ocorrência e conseguir retirar a vítima, resguardando a vida deles, entendeu? Ali eu não posso garantir que aqueles bombeiros não se contaminaram, mas com certeza eles não se contaminaram a ponto de se queimarem porque a amônia ela queima, ou de terem as vias aéreas afetadas, porque eles não entraram na pluma de amônia, eles utilizaram a água da viatura para fazer o rebatimento de gases. Eles estavam com o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória, então eles protegeram as vias aéreas dele. A roupa de aproximação é a roupa ideal para entrar numa ocorrência de amônia? Não é, porque vocês vão ver na aula de EPI que a roupa de aproximação, que é essa roupa de bombeiro que a gente tem, ela não tem nenhuma proteção química. Então, inclusive, ela vai ser uma fonte de absorver o químico que tem em contato com ela. Porque ela tem uma camada que absorve se entrar. Então, ela não é a roupa mais adequada, mas era a roupa que eles tinham. Então, eles protegeram as vias aéreas, eles protegeram os olhos, eles fizeram o rebatimento de gases para que a pluma não chegasse perto dele. Pode ter se contaminado um pouco? Acredito que sim. Mas eles conseguiram resguardar a vida deles e retirar as vítimas. Beleza? Então, é isso que a gente vai ter que pensar na hora de uma ocorrência com produtos perigosos. Tenho os equipamentos corretos? Não tenho. Mas o que é que eu posso fazer para eu não ser uma segunda vítima nessa ocorrência? O que é que eu posso fazer para diminuir os impactos ambientais nessa ocorrência? O que é que eu posso fazer para tirar a minha vítima, ter uma vítima que ela ainda tem sinais vitais? Como é que eu vou fazer para que aquela vítima não morra? Então, vou começar a pensar nisso a partir de agora. Entendeu? Quantos mais temas querendo falar, xerife? Temos aluno soldado BM Flávio, 78. Pronto. Então é esse e a gente segue. Permissão, senhora. Aluno soldado BM Flávio, número 78, Macharlie. Parte do que eu ia falar já foi passado aqui na instrução, né? Mas, assim, sendo uma pessoa que desconhecem o risco químico, eu acho que o ideal seria uma análise um pouco mais afastada, identificar ali o que ocorreu para desencadear aquele acidente, aquela ocorrência ali. E se tratando de um veículo que faz transporte de produtos perigosos, o ideal é sempre avaliar a distância. Faria contato com a equipe de emergência, né, especializada na área, no caso do Corpo de Bombeiros, e aí é direcionar para o setor, para o grupamento responsável específico. E se tratando de aguardar a chegada do pessoal especializado. E se tratando de um bombeiro já, né, que atua na área, o ideal realmente já é identificar qual é o produto que está ali, se está em vazamento, se está em derramamento, a forma o estado físico do produto, para a partir daí ver o nível de proteção a ser utilizado, equipar a equipe, isolar a área, né, importante, e montar ali a equipe que vai acessar a área, que vai fazer o atendimento
a partir do pessoal que vai ser resgatado, todo esse procedimento. Bom, muito bom, perfeito, é isso mesmo. O ideal é esse. O primeiro de tudo é a gente não entrar de imediato no cenário. Vou avaliar o risco daquilo ali. Como é que eu vou avaliar? Aonde eu vou avaliar? Como eu vou avaliar? No mínimo, na minha viatura, eu tenho o celular de alguém, e aí a gente tem os aplicativos. Eu vou pedir para que na próxima aula vocês tenham um aplicativo no celular, para que vocês comecem a estudar, mas a aula com o aplicativo a gente vai fazer em sala de aula. Apesar de ser na próxima, eu vou guardar ela para a gente fazer junto em sala de aula. Eu acho melhor. Mas hoje em dia todo mundo tem um celular na viatura. Então, eu coloco meu aplicativo, tenho produtos perigosos, tem o CETESB, tem vários aplicativos que a gente pode consultar eles, mesmo que não tenha internet. Eles já ficam em offline. Então, consulta o meu aplicativo no Produtos Perigosos mesmo, ele já vai dizer que isole 100 metros. A maioria dos aplicativos manda que você isole 100 metros. Então, hoje, já fica disposicionado que eu paro minha viatura a 100 metros, como o vento pelas costas, sempre vento pelas costas. Por que não vento? Por que eu preciso do vento pelas costas? Porque o vento não vai trazer o produto para mim. Numa altura mais alta do que a ocorrência, se eu tenho uma ladeira, eu vou fazer a minha viatura ficar em um lugar mais alto. E analisar como um binóculo, 100 metros é muito longe, eu não consigo enxergar. A viatura tem binóculo. Se não tem, pode procurar em sala de meios, porque vai ter um binóculo para vocês colocarem na viatura. E aí eu vou começar esse processo de identificar qual é o formato do meu caminhão. Tem alguma placa naquele caminhão? Qual é? Tem que número? E aí eu vou lá para o meu aplicativo, ver qual é o produto que eu estou lidando e, a partir daí, tomar as decisões do que eu vou fazer com essa ocorrência. Então, a gente vai começar a falar agora de identificação e classificação. Mas Cavalcante está na sala? Eu só falar com ele aqui, talvez ele não esteja ouvindo, para ele se apresentar e a gente seguir. Cavalcante? Eu vou dar 5 minutinhos de intervalo para vocês, às 10 horas via agora, e aí a gente começa a partir de identificação e classificação.